evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, se espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. É tirado do Ângelus de 8 de outubro de 2017, mensagem do Papa Francisco. Essa narração bíblica que acabamos de ouvir ilustra de forma alegórica, ou seja, uma alegoria, é como se fosse uma parábola, é como se fosse uma comparação, uma história. Ilustra aquelas admoestações, ou seja, a exortação, correções, que os profetas tinham proferido sobre a história de Israel. Então, é Jesus falando no tempo presente, no tempo dele, mas com o pano de fundo daquilo que os profetas falavam. Ou seja, assim como os profetas faziam exortações e correções, assim Jesus também fala, né? E o ambiente, o cenário é sempre o mesmo: Israel, ou seja, o povo de Israel. É uma história, essa que Jesus conta, essa alegoria, que nos pertence. Fala-se da aliança que Deus quis estabelecer com a humanidade e na qual convidou também nós a participar. Então a alegoria trata do quê? No final das contas é para falar da aliança de Deus com o seu povo, da qual também nós somos convidados. Contudo, essa história de aliança, como qualquer história de amor, tem seus momentos positivos, mas está marcada também por traições e rejeições. Já que é uma alegoria, então fala-se também de momentos não só positivos, mas de traições e rejeições. Para fazer compreender como Deus Pai responde às rejeições que se opõem ao seu amor e à sua proposta de aliança, o trecho evangélico põe nos lábios do dono da vinha uma pergunta. Então, para falar da rejeição, para tocar no assunto da rejeição, né? Diante da proposta de aliança de Deus, então aparece essa pergunta, né? Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará ele àqueles lavradores ou vinhateiros? Esta interrogação destaca, sublinha que a desilusão de Deus por causa do comportamento malvado daqueles homens não é a última palavra. Apesar de desiludido, não é a última palavra. Nisso consiste a grande novidade do cristianismo, da nossa fé cristã. Um Deus que, mesmo desiludido pelos nossos erros e pelos nossos pecados, não fará falta a sua palavra, não para e, sobretudo, não se vinga. Então, como diz Jesus pergunta, a resposta do homem fala: com certeza vai mandar matar esses vinhateiros, né? Não, Deus não é assim. Embora desiludido
pelas reações malvadas, Deus não age assim, Deus não se vinga, muito menos de modo violento. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus não se vinga. Por quê? Porque Deus é amor, Deus ama, Deus não se vinga. Espera para nos perdoar, para nos abraçar, não para se vingar. Através das pedras de descarte, as pedras que os construtores rejeitaram, diz o texto, e Cristo foi a primeira pedra que os construtores rejeitaram. Mediante situações de debilidade e de pecado, Deus continua a pôr em circulação o vinho novo da sua vinha, ou seja, a misericórdia. Então, mesmo diante das situações de pecado e de fraqueza humana, Deus continua a nos dar o vinho novo, Deus continua a nos dar misericórdia. Este é o vinho novo da vinha do Senhor, a misericórdia. Há um único impedimento perante a vontade tenaz, eterna, carinhosa de Deus: a nossa arrogância. O que pode impedir, então, nós de recebermos esse vinho novo? A nossa arrogância, a nossa presunção, e que por vezes se torna violência. Face a estas atitudes e onde não se produzem fruto, a palavra de Deus conserva toda a sua força de reprovação e de admoestação. Então, diante da arrogância, diante da presunção, a palavra quer nos interpelar, quer nos tocar, quer nos atingir. Ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. A urgência de responder com bons frutos, portanto, é o que nos chama esse texto, né? Nos convida a tornar-nos sua vinha. Ajuda-nos a compreender o que há de novo e de original na fé cristã. Ela não é tanto a soma de preceitos e normas, como era no Antigo Testamento, um monte de preceito, um monte de norma, mas a nossa fé cristã é, antes de tudo, uma proposta de amor que Deus, através de Jesus, fez e continua a fazer a nós, a toda a humanidade. É um convite a entrar na história de amor, o convite de Deus para nós, tornando-nos uma vinha vivaz, aberta, rica de frutos e de esperança para todos. É Deus nos chamando a fazer parte dessa vinha. Uma vinha fechada pode se tornar selvática, selvagem, e produzir uva selvagem. Somos chamados a sair da vinha para nos pormos ao serviço dos irmãos que não estão conosco. Então, não ser essa vinha fechada, mas ser uma vinha aberta de pessoas que vão ao encontro dos outros, para nos despertarmos reciprocamente e nos encorajarmos para nos recordarmos que devemos ser a vinha do Senhor em todos os ambientes, mesmo naqueles mais longínquos e difíceis. Então, peçamos isso a Deus, que nós sejamos capazes de ser esse povo que participa da misericórdia e leva a misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.